Querida igreja, graça e paz do Senhor Jesus. Eu quero externar a minha gratidão a Deus pelo privilégio de retornar a essa casa, rever pessoas tão caríssimas para o nosso coração e que tem nos abençoado da mesma forma como nós temos vindo até aqui, muito mais temos recebido dessa casa ali na nossa igreja em Engá. E o esposo de Kalina, é internacional, ele é Udemburgo. Então não é qualquer pessoa, Então nos sentimos honrados em estarmos aqui e sabemos que num dia de semana uma igreja conseguir fazer esse contrafluxo, numa vida repleta de ativismo, onde as pessoas alegam sempre não ter tempo, e encontrarmos uma igreja tão florida e pessoas predispostas a se comunicarem com Deus, a ouvir Deus falar, alegra o coração da gente em perceber que mesmo nesse presente século, a igreja de Cristo continua e permanecerá viva até que Ele venha nos buscar por toda a eternidade. E de eternidade a eternidade nós daremos glórias ao seu santo nome. Amados, eu quero pedir a todos por gentileza que abram as vossas Bíblias na Epístola de São Paulo aos Efésios. Nós estaremos aqui fazendo menção de alguns versículos que com certeza estarão nos ajudando numa melhor compreensão do que o Senhor depositou no meu coração. Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, versículos do 1 ao 6. Quero agradecer ao nosso irmão Jânio pelo carinho, pela presteza em se lembrar do nosso nome, na aquiescência do pastor da igreja, óbvio, em permitir que estejamos aqui. Efésios capítulo 5, do versículo 1 ao 6, os irmãos apenas acompanham a leitura e o texto diz assim: Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a fornicação e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos, nem torpezas, nem tolices, nem zombarias, que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador ou impuro ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Por último, ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Você pode dizer amém? Amados, como líder, numa caminhada de 3 décadas, e tendo completado agora, no mês de junho, 52 anos de idade, nem parece, Parece ter mais. Eu nunca vi uma época tão difícil, tão complicada, e uma geração que tem vivido tanto desafio quanto se vê nos dias de hoje. Eu nunca vi a família estar sendo tão aviltada, tão agredida, tão solapada, como nós estamos vendo nos dias de hoje. E de forma oficiosa, aquilo que parecia estarrecer, aquilo que assustava,
aquilo que nós acreditávamos ser inimaginável, agora de forma oficiosa e legal se tornou comum. E a maior preocupação é que a grande maioria do público cristão evangélico, por viver durante muitas décadas a poesia e o romantismo de nós estarmos sempre olhando para os lírios do campo e talvez até para o quintal do vizinho, sem nunca acreditar que tais episódios poderiam replicar e os respingos dessas consequências também molhar ou orvalhar o nosso quintal, hoje se tornou uma grande realidade. E a família, como sempre foi um alvo dileto do adversário, do verdadeiro algoz, do inimigo da igreja e do corpo de Cristo, ele nunca se cansou de usar as suas artimanhas, meios e estratégias para poder trazer qualquer tipo de contaminação que pudesse minar, atrasar ou fazer retroceder o avanço e o processo de caminhada do povo de Deus com destino a Canaã. Nesses últimos dias, somente a família que obedece à palavra de Deus conseguirá triunfar sobre as investidas de Satanás. Percebam que existem algumas expressões que se tornaram, eu vou usar uma colocação aqui, bem da minha época, démodé. Com tanto zelo, com tanto cuidado, com tanto capricho, a gente deixou de utilizar algumas expressões para não estarrecer, para não chocar, para não assustar as pessoas, para que elas não se sentissem, de certa forma, coagidas ou saíssem das nossas celebrações impressionadas por alguma expressão que nós pudéssemos substituir por algum outro sinônimo. E o que aconteceu ao longo dos anos é que nós simplesmente transformamos essa geração numa geração de cristal. Como eu tenho por descendência meus bisavós, avós, pais e a mim mesmo, como geração daqueles que conheceram o Santo Evangelho, eu percebo que a resistência, a resiliência daqueles que herdaram a fé há décadas atrás era muito maior. Para alguma coisa nos atingir, nos ferir, macular a nossa fé, atrapalhar a nossa caminhada, interromper o processo de santificação, de comunhão, de graça sobre a nossa vida, tinha que ser um avalanche muito grande, a ponto de não somente uma única pessoa, mas inúmeras pessoas serem atingidas na sua coletividade. Hoje, na individualidade do ser, nós vamos encontrando algumas motivações que vão servindo de álibi, de argumento e talvez até de desculpa para que nós possamos alegar diante de Deus as nossas supostas razões de não estarmos sendo ou não estarmos fazendo aquilo que Ele pretende para a vida da gente. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Efésios capítulo 6, verso 11. Percebam que em momento algum não existe nenhuma intenção do mal contra nós em se tratando de Deus. E quando há alguma expressão em se tratando do mal, fazendo referência a Deus, esse mal não é mal moral, é mal justiça, é mal disciplina, é mal correção, é mal ação de Deus em meio à desobediência, em meio à dureza de coração, em meio à necessidade de conserto, de aliança, de pacto, de renovação, de fidelidade, de compromisso. Mas nós encontramos no nosso inimigo, muito embora aparentemente invisível, todas essas intenções
que terminam travando e obstaculando uma série de aspectos que poderiam ser extremamente e extraordinariamente progressivos na vida da igreja. Sabemos que Satanás tem mobilizado os sistemas deste mundo para desestruturar a vida familiar. No entanto, a Igreja de Cristo, como sal e luz da terra, deve confrontar, por intermédio da palavra de Deus, os ataques do maligno. Não podemos nos esquecer que estamos lutando contra principados e potestades. Então não é o meu vizinho, não é o meu patrão, não é o meu colega de trabalho, não é o professor da universidade, não é o meu colega de academia, não é o meu irmão da igreja, não é a pessoa que eu tomei como alguém que não me tolera, que não me respeita, que me rejeita, mas é quem é que está por trás de tudo isso. E é justamente esse personagem aparente anônimo se manifestando e tomando forma na figura de um personagem que vai fazendo a gente ilusoriamente acreditar que são forças humanas que se opõem à vontade de Deus sobre a nossa vida, quando na realidade o campo é absolutamente espiritual. E óbvio, eu não estou espiritualizando tudo o que acontece na nossa vida. Eu estou dizendo que, por permissão de Deus, o nosso adversário, ele também tem avançado em determinadas áreas da nossa vida, para que, com muita providência, a gente possa fechar as brechas que, por alguma ocasião, por algum motivo, ou por alguma razão que a própria razão não explica, a gente deixou a desejar. E aí vem essa consequência. Se desejarmos uma vida familiar vitoriosa, precisamos viver em total dependência do Senhor. Carecemos da armadura de Deus para que possamos enfrentar as lutas e desafios do nosso tempo. E eu confesso aos irmãos, os desafios deste tempo são completamente diferentes dos desafios de 10, 20, 30, 40, 50 anos atrás. Nós estamos lidando com uma realidade e com uma perspectiva completamente diferente, que a minha geração não se preparou para tal, e que talvez uma criança de 6 anos, ela tem uma concepção de mundo e uma realidade de tecnologia e de ciência muito maior do que a minha mente possa compreender. Parece que as crianças já nascem com o dedo indicativo tentando esfregar o smartphone, o iPad, o tablet. É só você dar um aparelho deste a uma criança e elas desenvolvem, parece-me como um padrão, a necessidade de poder fazer com que esse equipamento tecnológico funcione através da sua digital, do seu toque. E aí nós vamos observando que essas tendências, elas vão moldando a vida da gente, e a gente vai se alimentando através dessas ferramentas de um volume muito grande de informações, coisa que no passado nós não tínhamos. A nossa vida e a nossa mente, ela se restringia a algumas necessidades que nós considerávamos serem basilar, existenciais, suficientes e satisfatórias para a presunção da nossa fé. Agora nós precisamos argumentar, porque as pessoas contra-argumentam muito mais e não se satisfazem com a simples revelação de Deus. E agora elas querem provocar em Deus uma reação, para que aquilo que é sobrenatural seja explicado fisicamente, como se Deus tivesse a responsabilidade e a obrigação, já tendo criado a própria ciência, de se auto-explicar através daquilo que Ele criou. E como isso complica a vida da gente.
porque são os nossos adolescentes e os nossos jovens que estão ingressando nas universidades e estão sendo bombardeados todos os dias por essas influências. Estão sendo vítimas de mestres que estão enxertando na vida deles vãs filosofias, uma anticultura e uma necessidade da prerrogativa de aniquilar Deus da vida deles, de extinguir a família e dizer que o homem ele pode sobreviver sem, porque tanto Deus quanto a família são instrumentos que só servem para privar, para tolher, para impedir, para intimidar uma suposta liberdade que você tem direito. E isso é desde o século XVIII, XIX, a necessidade de extinguir Deus da existência humana. E isso tem se intensificado e tem ficado mais forte num status de globalização. E silenciosamente a gente percebe que isso já vem acontecendo na Europa, agora está acontecendo na América do Sul. E o cristianismo aos poucos está vivenciando dias que nós não imaginaríamos em países de terceiro mundo, onde a necessidade e a carência terminaram fazendo com que essa multidão e esse bolsão de pobreza terminasse buscando a Deus, pelo menos como alento para as suas agruras. Mas hoje eles já encontraram substitutivos para essas agonias. E eles encontram isso no prazer, encontram isso na satisfação, encontram isso no modismo, encontram isso na contracultura, encontram isso, lamentavelmente, em toda essa politização que está acontecendo. E na ideia do politicamente correto, ultimamente a gente não sabe nem como se expressar. A privação da liberdade de expressão não está apenas no setor midiático, está na questão do falar. Dentro das nossas próprias igrejas, nós estamos tomando um cuidado redobrado, porque nós não sabemos, entre aqueles que fazem parte do nosso público, os que são e os que não são, e qual a finalidade daqueles que estão conosco. E aí, dentro dessa regra, as verdades de Deus não podem ser tolhidas, as verdades de Deus são imutáveis, as verdades de Deus, eu diria, são imexíveis, são colunas, são pilares, são sustentação da fé, e aquilo que era há milhares e milhares de anos ainda o é nos dias de hoje e permanecerá sendo para todo sempre. Então, o nosso adversário começa pela base, e a base são as crianças. Atualmente, em muitas escolas, tanto a rede pública como privada, o ensino materialista está sendo valorizado e repassado de modo contínuo às crianças. Eu tenho um membro da minha igreja que ele é inspetor de uma escola pública, e ele estava acostumado, na portaria toda a vida que os meninos iam passando, ele ia dizendo: Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. E há uns meses atrás a diretora chamou ele e disse: o senhor não pode mais dizer isso aqui. Então é mais ou menos assim a situação que nós estamos vivendo. Deus te abençoe, apenas Deus te abençoe, não se pode dizer mais. O currículo que reúne os conteúdos programáticos a serem transmitidos nas salas de aula são fundamentados na filosofia evolucionista. Tudo começa com a explicação sobre a origem da matéria, da vida, do homem e de tudo que existe no universo. Os pais não podem negligenciar a educação de seus filhos e devem levá-los aos pés do Senhor. A igreja também deve ajudar os pais nesta nobre missão, oferecendo uma educação religiosa de qualidade
as crianças. Então, queridos, que os pais sejam sacerdotes dentro do seu lar, antes que o Estado tome a tutela dos nossos filhos. Enquanto você for responsável e tutor do seu filho, seja sacerdote dele também. Enquanto não houver leis que subtraiam, que tirem e que anulem da vida da gente a autoridade de educá-los, de ensiná-los e discipliná-los, faça isso como se não houvesse amanhã, porque nós não temos ideia do que nos aguarda no futuro. E eu não estou politizando absolutamente nada. Eu não estou falando dos dias em que nós estamos vivendo no Brasil. Eu estou falando sobre uma decadência moral e espiritual que eclode no mundo inteiro. Essa é uma advertência de dias que nós estamos prenunciando, mas que em outras nações de primeiro mundo já é fato. Canadá já é assim. E quantos jovens desejam morar no Canadá? Parece um sonho de consumo. País de primeiro mundo, qualidade de vida, educação, saúde, prosperidade, garantia de seguridade, mas um liberalismo sem freio, sem limite, aonde se pode tudo e ao mesmo tempo não se tem nada em se tratando dos valores de Deus. E aí vem o ataque à disciplina no lar. Em nossos dias existem questionamentos relacionados à aplicação da disciplina aos filhos, mas segundo a palavra de Deus, aplicada com sabedoria, a disciplina livra a criança da morte. Provérbios 23, versículos 13 e 14. Xuxa nos privou disso, irmãos, com a lei da palmada. É óbvio que hoje eu sou avô, eu tenho uma netinha com 4 aninhos. Se alguém me perguntasse alguma coisa dessa natureza, provavelmente seria inimaginável qualquer ação dessa natureza. Mas não foi assim que eu criei os meus filhos. Vejam como essa força, ela termina interferindo numa cultura que é milenar e que nos ajudou consideravelmente a estabelecer limites. A gente não via filhos levantando a voz contra seus pais. A gente não via filhos ultrapassando os limites estabelecidos pelos seus pais. A gente não via filhos presentes em ambientes onde só haviam adultos e as conversas não eram pertinentes a eles. Percebam que a sociedade e a formação da sociedade tinha um governo patriarcal, por herdade judaica cristã, que nos favoreceu e favoreceu o Ocidente e nos fez cidadãos felizes, integrais, famílias, na sua completude, na sua formação, no respeito aos idosos, no cuidado às crianças, na boa educação, no respeito e consideração ao semelhante, na honestidade, na hombridade, no caráter, na personalidade. E isso não tinha nada a ver com fé ou religião, era uma predominância dos valores que eram cultivados nas famílias. Hoje, salvo engano, às vezes até em famílias ditas cristãs, nós encontramos desvios de conduta, de caráter, de valores e de tantos outros aspectos que nem vale a pena dizer. E eu pergunto, irmãos, do que é que nós temos para nos orgulhar como igreja do século 21? Eu sempre tenho pensado sobre isso. Qual é a lembrança que nós vamos deixar para as gerações vindouras?
Qual a lembrança que nós vamos deixar para aqueles que nos precedem? Qual a lembrança que nós vamos deixar para aqueles a quem Deus deixou aos nossos cuidados? E isso vale para os seus filhos e vale para os seus netos. Isso vale para a sua esposa, isso vale para o seu marido. Qual a lembrança que nós pretendemos deixar para as pessoas que nós amamos? Eu tenho quantos minutos ainda? Isso tudo ainda? Que coisa boa. Tem porteiro aí? Vou pedir para ele fechar a porta e não deixar ninguém sair, viu? Irmãos, disciplina é toda ação instrutiva e discipuladora, pois a palavra disciplina tem a mesma raiz da palavra discipular, ensinar. Nós não queremos mais ensinar, irmãos, porque as babás eletrônicas estão tomando essa função, porque nós estamos terceirizando essa responsabilidade, porque os pais passam na porta da igreja e deixam os filhos como se estivessem deixando numa creche. Em dias de celebração, em dias de culto, eles entendem que é importante que os filhos estejam na casa do Senhor, mas os pais estão comprometidos com outras razões e com outros interesses, e isso acontece lá na nossa igreja, lá em casa. E isso nos preocupa consideravelmente, porque em algum momento essa criança vai se tornar adolescente e ela vai se questionar: por que é que meu pai me traz para a igreja e não fica na igreja? Por que é que o meu pai me quer na igreja, mas não está na igreja? Por que é que o meu pai acha importante que eu esteja na igreja, mas parece que a igreja não é importante para ele? E alguém disse por aí, né? Não é frase minha, e eu aprendi aqui na Paraíba, que o exemplo arrasta. E de vez em quando a gente é essa referência, boa ou ruim. Nós somos esses representantes para aqueles que olham para nós e buscam esse modelo, esse referencial. E tem pessoas que a gente nem sabe, mas observam a gente há muito tempo. Há muito tempo. E se nós estivermos acertando, que bom, irmãos. Mas se nós estivermos errando, que péssimos exemplos nós estamos sendo para eles. E eu disse isso para os pais da nossa igreja há poucos dias atrás. Devemos nos lembrar também de que devemos ser prudentes na aplicação da disciplina aos nossos filhos, para mostrar-lhes, acima de tudo, a forma correta de proceder em toda a sua existência. Não é aquela atitude exacerbada, ignorante, sem sentido, sem razão de ser, sem conversa, sem explicação, sem diálogo, sem conversa, sem comunicação. Meus filhos diziam que a maior tortura, quando eu os disciplinava, não era a palmada que eles recebiam, era o sermão que antecedia a palmada. E eles pensavam até que após o sermão poderia ser que eu mudasse de ideia. E toda vida que assim eu o fazia, minha esposa é testemunha, ao terminar a disciplina, que não era uma senzala, e nem havia tronco e nem chicote, eram palmadas, eu ia para o quarto chorar, porque eu sabia que machucá-los me machucava, e na pretensão de não vê-los machucados pelo mundo, lá fora, eu entendia que essa punição, de alguma forma, iria servir para adverti-los que havia um limite que Deus estava estabelecendo na vida deles. Talvez algum pedagogo, algum psicólogo, algum terapeuta diga: pastor,
pelo amor de Deus, não venha nos ensinar esse modelo ultrapassado. Hoje a gente tem outras formas de lidar com os filhos. Que Deus os abençoe, irmãos. Mas eu conheci um diácono em Macaparana que o pai dele era ultra ignorante e ele dizia, numa certa ironia: pastor, às vezes que eu fui disciplinado, só se perdeu às vezes que a mão subiu, às vezes que a mão desceu, todas as vezes valeu para me tornar o homem que eu sou. Então cada época traz consigo a sua forma de lidar com a natureza humana. E nós aprendemos a conviver com essas realidades sem gerar no nosso coração revolta, recalque, remorso, aversão, desdém. Aquela ideia, quando eu completar 18 anos e arranjar um emprego, eu vou sair de casa, eu vou viver minha independência. Nós nem pensávamos nisso, irmãos. A nossa ideia era alcançar a maioridade e começar a trabalhar para poder ajudar em casa, ajudar os nossos pais, quando na grande maioria deles tinham atividades simples, rudes, e que com o suor do rosto garantiam o sustento e a possibilidade de nos favorecer com uma educação melhor, para que a gente não repetisse a mesma história. E percebam como Deus tem sido generoso, como as gerações que vêm surgindo, uma após a outra, não têm mais lamentado a mesma sorte. Eu sou descendente de agricultores, mas os meus avós, que eram agricultores, prepararam os meus pais que não foram agricultores, nos prepararam que não fomos agricultores, mas que em nada nos diminuiria se assim fôssemos. Mas Deus projetou a vida da gente a uma condição, a uma possibilidade, uma realidade maior e melhor, para que nós hoje pudéssemos estar oferecendo aos nossos filhos e apontando para eles um lugar muito mais alto e muito mais elevado. E eu vejo nisto a condução de Deus, fazendo de mim e de você um arauto dele, para nos levar a lugares que os nossos pais não puderam alcançar, para nestes lugares nós anunciarmos o amor de Deus. Ou você acha que foi somente para promover você? Ou você acha que foi apenas para lhe dar um bom e extraordinário salário? Ou lhe colocar numa situação de status social? Deus lhe favoreceu, lhe abençoou e lhe ajudou a construir a vida que você tem, para que no lugar onde Ele tem plantado a sua vida, você possa ser um grande interlocutor, um grande canal, um veículo condutor das promessas de Deus para a vida daqueles que necessitam dessas palavras. E eu tenho dito aos nossos jovens acadêmicos: vocês não precisam ser condutores de provocações, de intimidações, de situações constrangedoras. Não se preocupem, vocês não precisam criar as situações, Deus se encarregará de criá-las. Você não vai ter que se expor e se indispor com professores e mestres. Deus vai trazê-los um a um, com necessidade de conhecimento, porque o conhecimento e o saber que eles adquiriram nas academias, nos mestrados, nos doutorados da vida, não deram a ele a revelação que Deus concedeu a você. E você, como a menina que estava na casa de Naamã, vai ensinar a eles o caminho para a cura, para a libertação dos seus corações, das suas almas e dos seus corpos. E a gente nem precisa ser grande para isso, irmãos. A gente precisa apenas estar no lugar certo. Há em nossos dias diversas novas teologias que agridem diretamente a mensagem bíblica de modo aberto e às vezes sutil. As portas do inferno valem-se da teologia para atacar a igreja e consequentemente as famílias.
Satanás tem investido e disseminado muitos ensinos deturpados que utilizam-se até de partes das Escrituras, utilizadas sem a devida e correta interpretação, para confundir e afastar do Senhor as famílias. Percebam, irmãos, que nós estamos segregados doutrinariamente. Eu vi igrejas se dividirem simplesmente por contestarem alguns textos que nem eram determinantes para a fé, nem muito menos para a salvação, mas se tornaram plataformas para defesa, para argumento, para credibilidade, talvez até para a promoção da intelectualidade de alguém. E essas igrejas foram se fragmentando, se dividindo, porque doutrinariamente alguém simplesmente acreditou na possibilidade de se fazer o culto à personalidade. E percebam que hoje a gente está vivendo essa época. Pouco se fala dos personagens bíblicos, muito se fala das personalidades do século passado, do século presente, como se esses ícones, óbvio, na sua intelectualidade, no seu conhecimento, na profundidade e razão teológica, jamais deixassem de ser importantes, mas eles não existem para causar na vida da gente confusão. O conhecimento e a clareza de entendimento e a luz da compreensão que eles trazem é para a unidade do corpo de Cristo, e não para dividir-nos, como tem acontecido ultimamente. E a gente vê isso acontecer em podcasts. E eu disse, irmãos, hoje tem podcast para tudo. Do que você imaginar, do que você pensar, do que você presumir, existe podcast. Basta você ter predisposição, interesse e curiosidade. É além da imaginação, irmãos. Além da imaginação. É como se não bastasse, agora existe essa guerra teológica entre denominações, entre pastores. E isso está ficando muito escrachado, muito visível, muito desgastante, muito desnecessário, fragilizando um segmento que não precisava viver esse episódio da história. Nós já temos muito com que se preocupar. O nosso inimigo já é suficiente para causar em nós dores, para causar em nós perturbações, agonias. Nós temos que nos apegar à cruz de Cristo e à sombra da cruz de Cristo, recorrer à graça e à misericórdia do Salvador, porque o nosso inimigo é o diabo. Para a gente poder sobreviver, irmãos, porque as pessoas estão morrendo na sua estupidez, na sua idiotice, sábios e ignorantes, ricos e pobres, negros e brancos, homens, mulheres, transgêneros e qualquer outra forma de existência, se é que é possível, estão morrendo na sua miserabilidade, e a gente está como quem numa viagem, alucinado com a paisagem, e não está percebendo o que está acontecendo à nossa volta, vendo a banda passar, debruçado na janela. Nem a gente acompanha a banda e nem a gente entende o que está acontecendo, irmãos. A gente é apenas um mero espectador de acontecimentos da vida que contam com a nossa participação, e a sua participação pode fazer uma grande diferença na história da vida de muitas pessoas, a começar do seu lar, a começar da sua família, a começar da sua casa, a começar da sua igreja. Inspirados por teologias liberais, há famílias que não mais veem na Bíblia como sendo um livro inspirado, inerrante, infalível, como sendo a palavra de Deus.
E aí, pasmem os irmãos, de pastores a leigos, a pessoas se autopromovendo reescrever as Sagradas Escrituras. E é estarrecedor para os nossos dias, irmãos. Porque as muitas traduções não foram suficientes para contextualizar aquilo que o Evangelho traduz ao nosso coração. E eu quero dizer aos irmãos com toda a clareza do meu entendimento e com toda a sinceridade do meu ser: daqui a algum tempo aparecerão aqueles que legitimamente, através da ciência, serão capazes de dizer: a Bíblia é um livro tão comum, tão falho e tão fraco como qualquer outro livro que alguém possa ter escrito no decorrer da história. E eu disse aos irmãos: o que nós diremos se alguém chegar para nós com esses argumentos e com provas e com evidências científicas de que isso é fato? Eu ouvi um professor dizendo isso numa sala de aula, um professor lá de São Luís do Maranhão, um teólogo. E ele perguntou a toda a sala de aula, e nós ficamos perplexos quando ele colocou a nossa fé à prova e disse: o que é que vocês vão fazer quando eles provarem por A mais B que a palavra de Deus deixou de ser a maior revelação de todos os tempos? E no meio daquele silêncio ele bradou em alta voz e disse, batendo no peito: eu continuarei acreditando no meu Salvador, porque um dia Ele se revelou para mim e falou ao meu coração, e é com Ele que eu falo de manhã, de tarde, de noite, e é com Ele que eu me correspondo, e é nele que eu deposito a minha fé, e é nele que eu tenho esperança de que eu partirei desse mundo e entrarei para a glória. Porque estão tentando, irmãos, destruir os pilares da nossa fé, as bases da nossa fé. E se a nossa convicção não for suficiente para que nós tenhamos força para responder a esse mundo, para responder a toda a oposição implacável que estão fazendo contra a igreja e contra o povo de Deus, nós sucumbiremos a essas circunstâncias. E há 2 semanas atrás, eu olhei para a nossa juventude, olhei para as crianças, olhei para os juniores, olhei para os adolescentes, pastor, e disse assim para eles: eu vejo nestes Deus levantando personalidades que vão trazer consigo uma capacidade, uma razão e um conhecimento extraordinário que a nossa geração não foi capaz de reproduzir, para trazer uma resposta a este mundo de forma combativa, para que a bandeira do Evangelho seja hasteado no maior pavilhão que possa existir, para que ninguém jamais esqueça que Cristo é o Senhor da igreja. E veio uma palavra ao meu coração: prodígios. Deus levantará uma geração prodigiosa, de pessoas amantes, apaixonadas, dedicadas, envolvidas e tomadas pela palavra e pelo Espírito Santo, para serem levantadas em defesa do Evangelho, para falarem diante das autoridades que o nosso Senhor é Deus. Eu quero encerrar, não tendo terminado, mas estando satisfeito, dizendo da minha gratidão por compartilhar a minha preocupação, por compartilhar as minhas intenções e por dizer a esta igreja que não parem, não cessem a caminhada. Não importa que seja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado ou domingo, isso é apenas uma mera convenção.
porque o dia da adoração é o dia em que nós nos predispomos a adorar. Alguns dizem sábado, outros dizem domingo, eu diria todos os dias seriam dias propícios, ideais e oportunos para adorarmos a Deus. Então reserve tempo para isso, priorize tempo para isso, tenha intenção para isso, e que o seu querer lhe leve para essa direção. Porque se tem uma coisa que há satisfação em Deus, é quando Ele é e está sendo adorado. Então adore a Ele. Adore a Ele com a sua vida, adore a Ele com a sua família, adore a Ele com seus bens, adore a Ele com seus projetos, adore a Ele com seus sonhos, adore a Ele com o que você é e adore a Ele com o que você pretende ser. Que Deus os abençoe, que a paz do Senhor seja convosco.